Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou Arnoldo da Silva, diretora adjunto de aposentadorias e pensões da DS Rio de Janeiro, da Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. Neste vídeo, eu vou lhes mostrar as regras de cálculo de pensão por morte e acúmulo de benefícios do servidor público. E, para iniciar, eu vou lhes mostrar os dispositivos da Lei 8.112/91, que fala sobre as regras gerais para concessão de pensão por morte. Não vou tecer maiores considerações a respeito dos dispositivos, coloco aqui apenas para que seja feita uma leitura um pouco mais aprofundada dos dispositivos. Então, vou passar rapidamente pelos dispositivos da lei. Caso haja interesse em aprofundar o exame, vocês podem dar uma pausa no vídeo ou mesmo baixar a Lei 8.112 para analisar melhor esses dispositivos, 215 a 225. Trata do rol de beneficiários, da perda da condição de beneficiário, da duração da pensão e da perda da pensão. O que nos interessa mais nesse vídeo é examinar os dispositivos da emenda 103, que disciplinou a forma de cálculo das pensões, bem como de acúmulo de benefícios, que estão lá nos artigos 23 e 24 da emenda 103 de 2019, que agora está aqui na tela. Então, a regra de cálculo da pensão por morte, trazida pela emenda 23, está lá no seu artigo 23, que dispõe o seguinte: a pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Desde já, vemos aqui que há duas bases de cálculo. Uma que eu destaquei em cinza, que é destinada ao instituidor aposentado, e o destaque em amarelo, que é destinado ao instituidor ativo, da ativa. E eu destaquei esse fato aqui no parágrafo seguinte. Registre-se que o artigo 23 caput refere-se a duas bases de cálculo distintas. A primeira diz respeito ao servidor aposentado, o valor da aposentadoria recebida pelo servidor. E a segunda base de cálculo diz respeito ao servidor ativo, instituidor ativo, o valor da aposentadoria a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Vejam que, em relação à base de cálculo do servidor ativo, há um entendimento administrativo que é mais benéfico para o servidor. O entendimento administrativo, expresso na nota informativa SEI 33.521, de 2020, no Ministério da Economia, artigo 26, e na portaria SGP, SEDGG, Ministério da Economia, 4.645 de 2022, é que, quando o servidor tiver adquirido direito à aposentadoria voluntária, mas optar em permanecer em atividade, a base de cálculo corresponderá ao valor dos proventos a que faria jus se estivesse aposentado voluntariamente. E qual o benefício aqui para o cálculo da pensão do servidor ativo?
O exemplo que nós poderíamos dar é de um servidor mulher, servidora mulher, que falece aos 35 anos de contribuição, com 35 anos de contribuição. Ora, o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente dessa servidora resultaria em proventos equivalente a 90% da sua média, uma vez que o cálculo dos proventos por incapacidade permanente é de 60% da média aos 20 anos de contribuição, mais 2% por ano a partir do 21º ano de contribuição. Portanto, aos 35 anos de contribuição, ela receberia 90% dos proventos. Esta servidora, entretanto, ela já poderia aposentar-se pelo artigo 20 da emenda 103, que daria a ela 100% da média como valor de proventos. Então, a base de cálculo seria mais vantajosa nestes casos. Então, esse entendimento administrativo é favorável ao servidor e pensionistas. Muito bem. E aqui eu coloquei apenas para lembrar como se dar o cálculo dos proventos de aposentadoria com base nas regras da emenda 103. O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente está lá no artigo 26, caput, parágrafo 2º e parágrafo 3º, 2. A aposentadoria voluntária está lá no artigo 10, do artigo 10. Está lá na emenda 103, artigo 26, caput, parágrafo 2º, 2. Aposentadoria voluntária da regra de pontos, regra de transição do artigo 4º. Está lá no artigo 26, caput, parágrafo 2º, inciso 1. E a aposentadoria voluntária do artigo 20, que é a transição pedágio, está lá no artigo 26, caput, parágrafo 3º, 1, para quem quiser aprofundar-se no cálculo dos proventos das aposentadorias da emenda 103. Muito bem. Então, visto aqui as bases de cálculo a que se refere o artigo 23 e a forma de cálculo, 50% de cota familiar mais 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%, vejamos o que dizem os parágrafos do artigo 23. No parágrafo 1º, diz que as cotas por dependente, ou seja, as cotas de 10%, cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Observação: essas cotas de 10% para cada dependente são utilizadas tão somente para cálculo do valor da pensão. Calculada a pensão, ela será rateada igualmente pelos dependentes, consoante dispõe o artigo 218 da Lei 8.112. Ocorrendo a habilitação de vários titulares da pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Então, são coisas diferentes. A cota por dependente para fins de cálculo da pensão e a cota parte, que é a divisão da pensão em partes iguais entre os beneficiários da pensão. Então, aqui, o parágrafo 1º diz basicamente que quando um dependente perder a condição de dependente, a pensão será recalculada. Por exemplo, uma pensão em que tenha 4 dependentes, o percentual será de 90%. Se um perder a condição de dependente, vai ser recalculado pelos demais, só que agora o percentual será de 80% e assim sucessivamente. Considerando que as cotas por dependentes não reverterão para os demais dependentes quando cessar a condição de dependência, a pensão e o rateio por dependente deverão ser refeitos toda vez que cessar a condição de dependência de um dependente. Eu vou, daqui a pouco, mostrar uma tabela em que isso ficará bastante claro. Essa interpretação está em consonância com o disposto nos artigos 25
e 30 da Portaria SGP 7GG, Ministério da Economia, número 464533, para quem quiser aprofundar o exame da questão. No parágrafo 2º do artigo 23, fala da existência de dependente inválido. Então, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o teto do RGPS, e uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%, para o valor que supere o limite máximo de benefício do RGPS. Isso aqui significa um benefício pequeno, é verdade, mas é um benefício que até o limite do teto ele não sofre essa redução aqui do inciso 2. Essa redução de 50% mais 10% por dependente aplica-se só ao valor que supere o teto do RGPS. Também tem uma tabela mostrando como se calcula, a fim de que esse critério, esta regra, fique bastante clara. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na fórmula disposto no caput e no parágrafo 1º. O tempo de duração da pensão por morte, das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependente e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aquelas estabelecidas na Lei 8.213 para o RGPS e Lei 8.112, artigo 215 a 225, para o RPPS, que eu já mostrei na tela no início daqui desse texto. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada a revisão periódica na forma da legislação, sempre lembrando que essa deficiência tem que ser atestada até a data do óbito. Pode ser atestada depois, porém a condição, a deficiência tem que estar comprovada que ele já sofria a deficiência na data do óbito. Então, isso é possível que o laudo a posteriori venha a reconhecer que essa deficiência existe até a data do óbito, uma vez que as regras de pensão são aquelas vigentes na data do óbito. Equipara-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. As regras sobre pensão previstas neste artigo na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda poderão ser alteradas na forma da lei para o RGPS e para o RPPS. Então, poderá vir uma lei posterior a esta emenda e alterar estas regras de pensão. Muito bem. Para entender bem as regras de cálculo da pensão, vamos a exemplos práticos. Então, vamos ver aqui exemplos de cálculo de pensão na hipótese de inexistência de beneficiário com deficiência intelectual, mental ou grave. No exemplo 1, vamos exemplificar com um servidor aposentado com proventos de 30.005 dependentes. Neste caso, cálculo efetuado em conformidade com o artigo 23, caput da emenda 103. A tabela mostra o valor inicial da pensão e do rateio por dependente no momento da concessão da pensão e nos momentos em que os dependentes perdem a condição de dependência. Então, como o servidor é aposentado, a base de cálculo da pensão é o valor de seus proventos. Muito bem. Então, vejamos aqui. Como vimos lá no artigo 23, o percentual da pensão equivale a uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, até o limite de 5%.
Então, para 5 dependentes, 100%, para 4 dependentes, 90%, para 3 dependentes, 80%, para 2 dependentes, 70% e um dependente, 60%. Estes percentuais são aplicáveis à base de cálculo da pensão, que no caso presente é o valor dos proventos. Então, o valor da pensão está aqui nesta coluna. E o rateio por dependente está nesta coluna aqui, que é a cota parte por dependente. Ok? Muito bem. Então, aqui, percentual da pensão em função da quantidade de dependentes, valor da pensão e o rateio por dependente. Então, no exemplo 1, servidor aposentado, base de cálculo, os seus proventos de aposentadoria. No exemplo 2, é um servidor ativo com média das remunerações na data do óbito de 30 mil, também 5 dependentes, falecido com 30 anos de contribuição. Esse cálculo aqui também é efetuado com base no artigo 23, combinado com o artigo 26 da emenda 103. Nesta hipótese, o servidor ativo, o que difere do servidor aposentado, é a base de cálculo da pensão. Então, para o servidor ativo, a base de cálculo da pensão é o valor dos proventos a que ele teria direito se aposentasse por incapacidade permanente na data do óbito. Então, no caso concreto, falecido com 30 anos de contribuição, primeiro deve-se apurar qual o valor dos proventos por incapacidade permanente. Então, fazendo aqui o cálculo. O cálculo dos proventos na hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente é feito de acordo com o artigo 26 da emenda 103. 60% da média das remunerações atualizadas, obviamente, desde julho de 94, até 20 contribuição, mais 2% por ano de contribuição excedente a 20 anos. Então, no caso do exemplo, o valor dos proventos na data do óbito será de 24 mil, que é a média das remunerações apurada vezes 80%, okay? Que é 60% aos 20, mais 2% por ano excedente. Como ele tem 30 anos de contribuição, percentual da aposentadoria, a apuração da média dos proventos, 80%. Okay? Então, a base de cálculo da pensão, 24 mil. A tabela mostra o valor inicial da pensão e do rateio por dependente no momento da concessão da pensão e nos momentos em que há perda de condição da dependência. Então, vejamos aqui. Valor da pensão, 24 mil. Os percentuais não diferem em função do número de dependentes. 100, 90, 80, 70, 60. Aplicado os respectivos percentuais sobre a pensão de 24 mil, gera o valor da pensão. Sobre esse valor da pensão apurado, aplica-se o rateio por dependente. Vejam o resultado aqui do rateio por dependente, que é inferior ao rateio por dependente na pensão de instituidor aposentado. Então, uma perda aqui. Sempre lembrando que, neste caso aqui, a administração entende que, se o servidor, na data do óbito, puder aposentar-se por uma regra de aposentadoria voluntária, ele poderá escolher, quer dizer, o cálculo dos proventos será feito com base na regra da aposentadoria voluntária. Ok? É uma regra, um entendimento que beneficia o servidor. Agora vejamos exemplo de cálculo de pensão na hipótese de existência de beneficiário com deficiência intelectual, mental ou grave. No exemplo 3, o servidor aposentado com provento de 30 mil e 5 dependentes, sendo um dos dependentes portador de deficiência grave.
Então, o cálculo aqui da pensão é efetuado em conformidade com o artigo 23 caput e parágrafo 2º. Ok? Aqui, para esse cálculo, consideramos o teto do RGPS no valor de 7786,02. Ok? Muito bem. Então, vejamos aqui como se dá esse cálculo. Vejam, a diferença de cálculo está em que, até o limite do teto do RGPS, é assegurado 100%. Então, como é que podemos fazer esse cálculo? Este percentual aqui ele será aplicado apenas no valor que superar o teto do RGPS. Portanto, esse percentual vai ser aplicado sobre essa diferença. 30 mil menos o teto do RGPS, vezes 100%, mais o próprio RGPS, que está preservado 100%. Então, o valor dessa pensão aqui, neste caso de 5 dependentes, 30 mil. Ratei por dependente, 6 mil. Aqui, e em sequência, aplica-se os percentuais sobre os valores que superarem o teto, sempre fazendo isso. Então, aqui 90%, aqui 80%, em seguida 70% e 60%. A este percentual aplicado sobre o que exceder o teto do RGPS, soma-se o próprio RGPS, que resulta nestes valores de pensão e o rateio por dependente aqui na coluna seguinte. Ok? Muito bem. O exemplo 4 é o servidor ativo, falecido com 30 anos de contribuição, média de remuneração na data do óbito 30 mil, 5 dependentes, sendo um dos dependentes deficiente mental. O que difere do exemplo anterior é justamente no que se refere ao valor da base de cálculo, que nós vimos nos exemplos anteriores. A base de cálculo do servidor aposentado são os seus próprios proventos. E a base de cálculo do servidor ativo é o valor dos proventos se ele se aposentasse por incapacidade permanente, que no caso aqui, a aposentadoria por incapacidade permanente deste servidor com 30 anos de contribuição seria 24 mil. Então, vamos aplicar estes percentuais aos valores que superam o teto do RGPS, somando-se o próprio RGPS, apura-se o valor da pensão e o respectivo rateio por dependente. Ok? Espero que tenha ficado claro o cálculo da pensão com essas tabelas. Vejamos agora como se dá a acumulação de benefícios após a publicação da emenda 103. Primeiramente, o artigo 40 lá, e seu parágrafo 6º, já faz uma ressalva. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria a conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Então, em princípio, só pode acumular mais de uma aposentadoria ou pensão de cargos acumuláveis. E é o que está também estampado aqui no artigo 24 da emenda 103. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor, decorrente do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição. E estão aqui os cargos acumulados, em que se pode ter duas aposentadorias ou duas pensões no mesmo regime previdenciário. O parágrafo 1º do artigo 24, ele define
as hipóteses de acumulação. Então, está lá no parágrafo 1º. Será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que trata o artigo 42 e 142. Artigo 42 são as polícias e 142, Forças Armadas. Então, pelo inciso 1, pode-se acumular duas pensões de regimes distintos. E o inciso 2, pode-se acumular uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS ou com proventos de inatividade decorrente da atividade militar de que trata os artigos 42 e 142. Então, o inciso 1 trata de acúmulo de mais de uma pensão, o inciso 2 trata do acúmulo de uma pensão e de uma aposentadoria. O inciso 3 trata das pensões decorrentes das atividades militares, propriamente dita, com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou do regime próprio. Então, aqui, 1, 2 e 3, acúmulo de pensões e pensão e aposentadoria. E aqui, nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, aqui, nas possibilidades, nas hipóteses de acumulação, o parágrafo 2º define como será feito o cálculo na acumulação. Então, o que ele diz é o seguinte: 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos e 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Então, aqui, parágrafo 2º, trata da forma de cálculo para a acumulação de benefícios. É assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, na forma definida nos incisos 1 a 4. Vou mostrar uma tabela a seguir para que fique bem claro como se procede a esse cálculo. A aplicação do disposto no parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado em razão de alteração de algum dos benefícios. As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Então, essa regra de cálculo de diminuição de um dos benefícios aplica-se aos benefícios adquiridos após a data de publicação da emenda 103. Não afeta, portanto, o direito adquirido. E aqui também, no parágrafo 5º, diz que as regras sobre a acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6º do artigo 40 e do parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição Federal. Muito bem. Então, para entender bem a regra de acúmulo de benefícios, imaginemos um casal de servidores públicos, ambos aposentados, um cônjuge com proventos de 30 mil e outro com proventos de 15 mil. Imaginemos a hipótese do falecimento do cônjuge com maior valor de proventos, 30 mil, e vejamos os passos para cálculo da pensão acumulada. Então, a primeira coisa a fazer é calcular o valor da pensão e compará-lo com o valor da aposentadoria do cônjuge beneficiário da pensão.
Considerando que o casal não tenha filhos dependentes, o valor da pensão, conforme o artigo 23 da emenda 103, será equivalente a 60% do valor dos proventos de aposentadoria do cônjuge falecido, que é 50% da cota familiar mais 10% do cônjuge beneficiário, equivalente a 18 mil. 60% de 30 mil. Neste caso, como o instituidor da pensão estava aposentado, a base de cálculo da pensão é o valor dos seus proventos. Muito bem. Então, a pensão deixada será de 18 mil reais. Então, aqui nós vamos comparar a pensão deixada de 18 mil com os proventos do cônjuge remanescente, pensionista, de 15 mil. Então, comparando esses dois benefícios, o cônjuge beneficiário manteria o valor do maior benefício, que é a pensão de 18 mil, e aplicaria a redução ao menor benefício, 15 mil, conforme a tabela seguinte. Muito bem. Qual a tabela? Está aqui. Ó. Então, nós vamos aplicar esta regra, redução, ao valor mais baixo, aos 15 mil. Então, até um salário mínimo, 100%. De 1 a 2, 60%. 2 a 3, 40%. 3 a 4, 20%. Acima de 4 salários mínimos, que é justamente a diferença entre 15 mil e 4 vezes o salário mínimo, aplica-se 10%. Somando-se todas as partes, a pensionista receberia, em relação ao benefício reduzido, 4.038. Ora, neste exemplo, ela teria total de remuneração o valor de 18 mil da pensão e a redução de sua aposentadoria ao valor de 4.038. Somando essas duas partes, total da remuneração, 22.038,40. No exemplo dado, se o cônjuge falecido estivesse na ativa, o cálculo da pensão por morte e o cálculo do benefício acumulado seriam feitos da seguinte forma, considerando que o cônjuge falecido tivesse 30 anos de contribuição e a média de sua remuneração na data do óbito seja de 30 mil. Aqui o que é que muda? A base de cálculo da pensão. Então, a primeira coisa a fazer é calcular a aposentadoria por incapacidade permanente deste servidor que estava na ativa e faleceu com 30 anos de contribuição. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente deste servidor será de 24 mil, que nada mais é que 80% aplicado ao valor da sua média de remunerações. Então, o valor dos proventos de aposentadoria é 24 mil, que será a base de cálculo da pensão. Então, aplicando-se aos 24 mil a pensão, o percentual da pensão, que é 60%, a pensão resultaria em 14.400. Então, de uma média de 30 mil reais, a sua pensão foi reduzida para 14.400. Agora, nós vamos comparar esta pensão de 4.400 com a aposentadoria do cônjuge beneficiário da pensão, que é 15 mil. Ora, então, neste exemplo, a pensionista manteria o benefício maior de 15 mil e aplicaria a redução ao menor benefício, que no caso é a pensão de 14.400, ficando com uma remuneração total de 18.981, como veremos aqui. A tabela mostra a aplicação dos percentuais de redução a cada faixa de renda. Então, aqui
no cálculo do percentual para cada faixa de renda, somados, vai dar o total da pensão reduzida, após aplicadas as reduções. Então, o total de remuneração da pensionista será igual a R$ 18.981,60, que é o somatório do seu benefício maior, que foi preservado, mais a pensão recebida aplicadas às reduções. Então, total, 18.981,60. Registre-se que as reduções previstas no parágrafo 2º do artigo 24 devem ser aplicadas considerando as cotas partes e não o valor integral da pensão. No caso de mais de um beneficiário, na forma dos artigos 41 e 44 da nota informativa SEI 33.521/2020-ME, que quer dizer o seguinte: nesse caso aqui, desses exemplos, havia somente um beneficiário da pensão. Então, a sua cota parte é igual ao valor integral da pensão. Se houvesse mais de um beneficiário da pensão, nesse exemplo aqui, por exemplo, de cima, aqui, por exemplo, no caso de 3 beneficiários, a cota parte de cada um será de 6.919,06. Então, para fins de aplicação daquela redução, seria considerado esta cota parte, porque o acúmulo de benefícios ele é de cunho personalíssimo. Então, se aplica ao valor da sua cota parte, não a integralidade da pensão. É que neste caso aqui do exemplo, havia somente um beneficiário, portanto, utilizamos como base o valor integral da pensão. Ok? Muito bem. Feitas estas observações em relação ao cálculo da pensão por morte e do acúmulo de benefícios, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço a todos e até breve.